Continuando com o minicurso, parte 2, sobre como acessar as informações do censo do IBGE 2010. Só relembrando, na primeira parte do curso, vimos um pouquinho sobre o que é o censo, como é que ele é feito, quais as informações são levantadas. Também vimos algumas formas de acessar esses dados, tanto através do portal do Censo 2010, como também já vislumbrando um pouco do Banco Sidra. E quem está caindo de paraquedas nessa segunda apresentação e não conhece muito aprofundadamente como funciona o censo, é legal que veja a primeira parte para poder se familiarizar e ter algumas informações a mais sobre como utilizar o banco de dados em si. Então vamos começar a segunda parte, falando um pouquinho de como funciona o Banco Sidra e como consultar as informações do censo dentro dele. Então, só lembrando, o Banco Sidra você acessa no site www.sidra.ibge.gov.br. Vai abrir a página principal do site, é um site mais antigo, mas lá estão contidas as principais pesquisas feitas pelo IBGE. Para tratar do censo especificamente, você vai clicar na parte de demográfica e contagem. E aí você vai ser redirecionado para essa janelinha que nós estamos vendo aqui do lado esquerdo. Essa janelinha tem duas partes principais. O menu de seleção, a gente vê a parte sinopse, onde vai conseguir ter o histórico dos outros censos. Então a gente está com 2010, mas também consegue ver informação do censo 2000, do de 90 e outros para trás. A parte do universo, como vimos, vai tratar especificamente do questionário básico. E também a parte de amostra, que é o questionário ampliado. Então, quando você seleciona do lado esquerdo, vai mudar, logicamente, do lado direito, as tabelas temáticas, que elas estão divididas em alguns grupos de interesse, como população, domicílios, educação, trabalho e rendimento. Dentro de cada uma dessas categorias vão ter várias tabelas, que você dá uma lidinha na descrição e clica dentro dela para poder ver como fez sua tabela mesmo para ler as informações do censo. Então, no menu Universo, nessas que falam do questionário básico, a gente vai ter aqui informação, os resultados preliminares do censo, características da população e dos domicílios, que é basicamente a principal tabela que nós utilizamos, os aglomerados subnormais, as características urbanísticas do entorno dos domicílios e características gerais dos indígenas. Então, tem alguns estudos mais específicos. No caso do menu Universo, o Banco Sidra, a gente consegue descer até o nível do bairro. Então, nós conseguimos ver dentro da cidade e comparar as informações de bairros. Ok? E o outro é o menu amostra. Lá também vamos ter os resultados preliminares, resultados gerais, as características gerais da população, religião e deficiência, nupcialidade, fecundidade e migração, famílias e domicílios, educação e deslocamento, trabalho e rendimento, trabalho infantil e os aglomerados subnormais. Então, o menu de amostra a gente consegue ver, no máximo, comparar municípios, ok? Mas ele tem mais informações, é um questionário mais completo em termos de informação, mas é aplicado só para algumas pessoas dentro do censo. Como é que é feito o processo de consulta? Depois que você clica numa daquelas tabelas, a gente vai ter essa primeira parte de seleção, que é dentro das variáveis que a tabela possui, selecionar aquelas que você quer explorar. Depois, vamos definir a unidade territorial, se queremos analisar o Brasil, comparar o Brasil com os estados, as grandes regiões, ou os municípios, ou os bairros. E por último, colocamos o formato de saída, se queremos ver o próprio arquivo na tela do computador, no site, ou se quer que ele exporte para um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel. Okay? Como funciona essa parte da seleção das variáveis? Vamos ver passo a passo de cada um desses três momentos. Então, a seleção de variáveis, a gente tem aqui na parte superior o formato de organização e visualização das informações. Normalmente eu utilizo só como montar o quadro, que é montar uma tabela, mas você também pode fazer um ranking, ou gerar gráficos, ou gerar cartograma. Então, aqui a gente tem as variáveis, por exemplo, aqui é uma tabela 1378, que fala sobre a população residente. Então, a gente tem a primeira variável, que a gente pode escolher em números absolutos de população residente, ou ver números percentuais. A situação do domicílio, nós podemos escolher entre ver o total, urbano ou rural, e sexo, aqui teria um pouco mais de informações, mas nós estamos nos atendo a essa só para ter uma ideia um pouco mais geral de como funcionam essas variáveis. Okay? E aqui do lado direito, nós temos três caixinhas de seleção. A primeira delas, você escolhe se você quer selecionar só a opção que está sendo marcada ali na variável, por exemplo, está só a população residente, mas você, no caso, pode segurar o CTRL e marcar mais de uma. Ou se você quer que escolha todas as variáveis, ou some o resultado daquelas variáveis selecionadas. Essa é a primeira caixinha que está com o nome de seleção. A segunda caixinha, que fala o nome no cabeçalho, você consegue falar onde aquela informação vai ser exibida. Se na linha, se na coluna ou no cabeçalho.
Então você pode fazer cruzamentos, colocar a situação do domicílio na linha e o sexo dessas pessoas na coluna. Então você vai ter um cruzamento da população urbana, que é homem, que é do sexo masculino e feminino, e pessoas que estão em situação rural, que são do sexo masculino e feminino. Então você pode fazer esses cruzamentos todos. E esse terceiro quadrinho com número é a hierarquia dessa informação. Então ela pode estar uma em cima da outra. Por exemplo, se você colocou a situação do domicílio como coluna e o sexo também como coluna, se tiver a hierarquia 1, então vai ser primeiro falando da situação e depois vai desmembrar para o sexo. Se fosse ao contrário, o sexo como primeiro seria homem, urbano e rural, mulher, urbano e rural. Ok? A segunda etapa que é definir a unidade territorial. Então você vai ver aqui uma tabela complexa, a gente está tratando aqui do questionário básico, então a gente descer até o bairro, como vocês podem ver, a gente pode selecionar as informações de unidade ou mais de uma, colocando sim para ver todas ou selecionando uma específica, ok? Ou pode fazer a seleção mais avançada, que você pode escolher um município específico ou pode fazer agrupamentos. Por exemplo, você está dentro de uma cidade como Fortaleza e você quer ver todos os bairros de Fortaleza. Então você vai na categoria bairro, mandar fazer uma seleção avançada e pedir para agrupar por município. A gente vai ver um exemplozinho daqui a pouco de como isso funciona. E a terceira etapa, como falei, é a forma de como você vai ver a informação final. Então você pode fazer a visualização, no caso está marcado para você ver no próprio navegador, como também você pode pedir para gravar, que é marcar a segunda opção, e ter uma saída de arquivo para o seu computador, para você colocar no Excel e fazer outros cruzamentos ou outras análises. Ok? Aqui, antes de começar o exercício, eu vou só colocar um exemplozinho de como funciona essa parte toda de manipulação do Banco Sidra. Então, eu vou entrar aqui no navegador. Então, o endereço é sidra.ibge.gov.br. Vamos esperar aqui carregar um pouquinho o site. Como eu disse, ele tem várias pesquisas aqui. Cada link desse é uma pesquisa, né, que você pode acessar e ver o histórico dessas informações. Como também tem aqui nessa parte principal um resumo de alguns dados mais gerais. Então, como eu estava falando para vocês, a parte do censo é esse lado esquerdo, nas seções demográfica e contagem. Cliquei nele. Eu vou abrir aqui a parte toda de informações do censo. Aqui eu tenho as sínteses temporais, que eu posso ver a análise, um clique rápido aqui, vendo, por exemplo, o censo de 91 até 2000, por atividade e outras categorias. Tenho aqui o censo demográfico de 2010, mais detalhado, e lá embaixo temos o censo demográfico de 2000. A tabela que eu mais utilizo é essa do universo característico da população e dos domicílios. Quando clico nela, a gente vai ter aquilo de ver as tabelas. O ideal é ver o que você acha de mais interessante na tabela. Por exemplo, eu quero ver essa aqui, a 1397, que ela vai falar sobre os moradores em domicílios particulares permanentes. Então, estou tratando do número especificamente dos domicílios, cuja condição do domicílio não era pensionista. Então, eu posso fazer esse cruzamento das pessoas que não eram pensionistas, nem empregado. Eu posso fazer uma análise aqui também por classe de rendimento nominal mensal domiciliar. Então, qual a média de renda daquele domicílio, a situação do domicílio, o tipo de domicílio, a condição de ocupação e a existência de banheiro sanitário ou esgotamento, ok? Então, cliquei nessa tabela, ele aqui já vai me gerar. Então, todas as tabelas seguem muito esse mesmo padrão, tanto do estudo do censo como dos outros estudos que também tem no Banco Sidra. Ok, pronto, entramos aqui na parte da tabela 1397, e é legal que vocês vão ver depois que tem algumas tabelas que lhes interessam mais. Então é legal que vocês peguem esses números de referência e guardem num bloco de notas ou em algum local para vocês terem mesmo, quando não precisarem ficar procurando todas as tabelas nas próximas vezes. Então vamos dizer aqui que eu queira ver quais são os domicílios particulares, já está marcada a variável, e ver a renda desses domicílios. Então aqui na parte de seleção, eu tanto posso ver uma renda específica, vamos dizer que eu quero ver só de 5 a 10 salários mínimos, domicílio só nessa faixa de renda. Então eu coloco 5 a 10 salários mínimos, eu não quero ver a situação que está como total. Aqui, para você ver, ela já está marcada como cabeçalho já de padrão, né? Então vamos aqui colocar como na coluna, certo? Essa informação vai vir na coluna. E eu posso marcar mais de uma. Então vamos dizer aqui que eu quero de 5, ver pessoas com acima de 5 salários mínimos. Então cliquei no 5, segurei o Shift, depois cliquei no mais de 30 salários mínimos. E ele selecionou tudo para mim. Todos eles vão para a coluna. Ok? Não vou querer ver tipo de domicílio, nem condição, nem banheiro. Aqui a gente está vendo que é o ano de 2010. E eu quero ver um comparativo
entre as regiões metropolitanas, ok? Então, aqui região metropolitana tem 36 variáveis, ele está colocando como não visualizar, e eu vou pedir para visualizar todas elas. Eu poderia escolher Fortaleza, Curitiba, uma específica, mas eu vou querer todas, ok? Cliquei em tudo, veio aqui embaixo, está pedindo para visualizar no próprio sistema, e clique em OK. Pronto, aqui ele me gerou a tabela em números absolutos, das principais regiões metropolitanas, e aqui eu vejo a quantidade a média salarial de cada um desses domicílios, bem rápido e fácil. Então, voltando, vamos dizer que eu queira gravar agora a informação para sair no Excel. Aqui nas opções de consulta, clique em gravar, vamos colocar um nome, rendimento domiciliar região metropolitana, e clique em OK. Já me gerou aqui a saída, clico no arquivo, e ele vai vir já para o Excel. Para me baixar, clico e eu vou ter aquela tabela que nós vimos nesse instante, já toda no formato exportada para o Excel. Depois é só mesmo você ajustar aqui um pouco da parte da coluna, que vão estar aqui as informações todas para você poder utilizar na sua apresentação e tudo mais. Voltando uma vez mais ao Banco Sidra, então vamos dizer aqui que em vez de ver esses que eu selecionei em termos de renda domiciliar, eu quero manter o total, mas vou querer ver que tipo de domicílio é esse, se ele é próprio, se é alugado. E eu quero ver todos, então já posso aqui na parte de seleção, clicar e pedir tudo. Ok? Cliquei em tudo, vou querer que ele fique também na coluna, certo? E aqui embaixo, vamos dizer agora que eu queira fazer um agrupamento não mais por região metropolitana, mas eu vou querer ver os bairros de Fortaleza. Então, na guia bairro, eu tenho aqui 14.208 variáveis. Eu vou ter que fazer uma seleção avançada, porque eu não vou querer um bairro específico. Se eu quisesse um bairro de algum estado aqui, eu clicaria, ele mostraria todos os bairros do estado, mas eu vou querer fazer uma seleção só para o município de Fortaleza. Então, eu vou clicar em fazer seleção avançada e vou pedir aqui para agrupar. Só lembrando, aqui eu posso pedir para listar todas as informações, eu posso digitar um número específico para me entender, então todos esses bairros, as cidades, os municípios têm um código, que sabendo esse código eu posso digitar e não preciso procurar. Posso pedir para procurar o nome de algum estado ou município e posso pedir para agrupar. O agrupar é simplesmente você pegar uma categoria maior e pedir para ver todos os agrupamentos daquela categoria maior, que é o que eu quero. Eu estou tratando de bairro, eu quero agrupar todos os bairros de um município. Então vou em agrupar. E aqui ele vai me dar uma opção de agrupar em vários níveis. No meu caso, eu quero agrupar por município. Eu também posso listar todos os municípios, digitar um número do código ou posso procurar. Como não sei o código de Fortaleza, eu vou pedir para procurar. Clique em procurar, ele já vai abrir uma nova janela e vou colocar Fortaleza. Ok, ele achou Fortaleza, cliquei mais uma vez em Fortaleza, está aqui o número de Fortaleza de referência, é o 230-4400, selecionei e vou pedir agora para visualizar a informação. Clique em OK, e aqui ele me gerou uma tabela com todos os bairros de Fortaleza, falando quais eram os tipos de condição de ocupação, se era um domicílio próprio já quitado ou em aquisição, se era um domicílio alugado, cedido e assim por diante. Okay? Então aqui eu consigo ver já rapidamente o total de domicílios em cada bairro e as características de ocupação. Okay? Só mais um teste. Vamos dizer que eu queira comparar, fazer um cruzamento dentro das próprias variáveis. Então eu vou querer saber se essa questão da condição de alugado próprio está para a relação do tipo de domicílio. Então, eu quero que todas as condições estejam na coluna, na linha, porque normalmente se coloca na linha onde tem mais variável, fica mais fácil de visualizar. E aqui o tipo de domicílio, eu vou querer também selecionar todos e vou pedir que ele fique na coluna. Ok? Aqui estão marcados todos os bairros de Fortaleza, então eu vou desselecionar isso e vou querer ver isso nível Brasil, certo? Então no cabeçalho vai estar lá. Então só está aqui marcado Brasil. Vou querer também ver no sistema, cliquei em OK.
Aqui ele me gerou a tabela. Eu vou saber aqui o cruzamento entre tipo de domicílio, se é casa, apartamento, pela condição de ocupação dele. Então já tem outro tipo de análise para você conseguir ver. Isso pode ser feito a nível Brasil, como a qualquer nível, até bairro. Legal? Então vamos agora só para alguns exercícios para saber realmente se você entendeu esse formato. Qualquer coisa vocês coloquem as dúvidas aqui no vídeo que a gente responde o mais rápido possível. Então, temos 2 níveis de exercício, um já guiado, já comentando um pouco da tabela que vocês vão usar, e um que vocês vão precisar procurar informação. Então, eu vou colocar aqui cada questão, vocês dão um pause no vídeo. Então, o primeiro dele na guia Universo, característica da população dos domicílios, abrir a tabela 1378 e gerar uma consulta com as grandes regiões da federação com a descrição da situação do domicílio. Segundo, na guia Universo Característica da População e dos Domicílios, abrir a tabela 1398 e gerar uma consulta com os domicílios do Ceará e Caucaia com renda mensal acima de 20 salários mínimos. A terceira, na guia Universo Características da População e dos Domicílios, abrir a tabela 1552 e gerar uma consulta com a população de todos os bairros de Fortaleza com idade superior a 60 anos. Depois vou ter mais um terceiro vídeo só falando a resolução dessas questões. Se você teve alguma dúvida também, você vai lá ver como é que foi feito cada uma delas. Agora vamos ver o exercício do nível 2. Primeira questão. Qual é o bairro de Fortaleza com o maior número de domicílios com renda superior a 30 salários mínimos? Segunda, qual é o estado brasileiro com o maior número de indígenas? E terceira, no Brasil, qual é a região metropolitana com o maior percentual de domicílios na condição de alugado? Pronto, se vocês conseguirem fazer exercício, vocês estão mais do que aptos para poder mexer e manipular o Banco Sidra de acordo com a realidade de vocês, que é o mais interessante. Ter mesmo uma dúvida, uma questão pertinente para o teu dia a dia e que lá você consegue ter uma base de informação para poder planejar isso de uma forma mais assertiva. Fica aqui meu abraço e vou fazer só mais um vídeo mostrando como resolver essas questões.